Em minha vida, qual solo ofereço para Deus jogar as suas sementes? Parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23. Dentro de cada um de nós existe desejo maior ou menor de escutar os apelos de Deus. Afinal, todos nós dele viemos e para ele voltaremos. Deus nos conhece profundamente e sua voz ecoa em nós, embora às vezes em nossos ouvidos ecoem apelos diferentes que nos tiram do plano da criação. Em nossa essência, fomos criados bons e trazemos em nós traços do eterno, traços do divino. Infelizmente, são coisas que fomos esquecendo. E quando olhamos ali no espelho, vemos apenas reflexos deformados em valores, em princípios, mas não foi isso que Deus planejou para mim, para você, para nós. Não podemos acabar com o mal no mundo, mas podemos abrir o nosso coração para a graça, fazer crescer sim, fazer espalhar sempre os frutos de conversão e as sementes do bem. Com a parábola do semeador, Jesus acaba nos ensinando a ser o quê? Ser um solo fértil. Ser um solo fértil. O semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esta é uma das poucas parábolas que, ao contar, o próprio Jesus explica. Se ele o fez, indica que não é tão fácil de entender, porém, mostra-se imprescindível para a compreensão das demais parábolas contadas por Jesus. Afinal, há quem escute e não compreenda, há quem veja e não enxergue. Eu creio que após ouvirem essas palavras, os discípulos confidenciaram. O Senhor falou bonito, mas não entendemos nada, nadinha. Então, nos explique, Senhor. Nos explique, Senhor. Vamos por partes. Primeiramente, o semeador saiu determinado. Sim, saiu determinado a cumprir a sua missão, que é o que? Semear. A parábola não cita o nome do semeador, nem sequer dá informações sobre a sua capacidade, sobre a sua personalidade ou até mesmo das suas realizações, sugerindo apenas que ele semeie insistentemente. Podemos então estabelecer um paralelo com o semeador de Deus, que saiu para criar o mundo, fez o homem, fez a mulher perfeitos e viu que tudo era bom. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 31 e capítulo 2, versículos de 7 a 22. Se hoje está tudo meio realmente estragadinho, não é por causa de Deus, não é mesmo. Ele nos criou à sua imagem, à sua semelhança, tanto que os anjos decaídos sentem inveja do ser humano pela sua semelhança com o Criador. Outro momento de semeadura foi quando o Senhor saiu para nos redimir. O Verbo se fez carne e Jesus tornou-se um de nós. Na parábola, o semeador parece não se preocupar com a colheita e tampouco com os tipos de solo. Sejam bons, sejam ruins, ele não deixou de semeá-los. Muito diferente de cada um de nós, que virá e mexe. Nós queremos realmente escolher a quem levar a palavra, sentenciando de antemão que para alguns não valerá a pena, pois não vai dar nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada. O semeador, ao contrário, ele sai sem escolher o solo, ele não seleciona, ele apenas lança a semente de forma realmente ininterrupta. É importante sempre entendermos que a semente é boa, já os frutos dependem de cada tipo de solo. Geralmente, para um bom plantio é necessário que a terra esteja o quê? Esteja arada, tratada e adubada antes de receber a semente. Repito, a terra tem que estar arada, tratada e adubada antes de receber a semente. A semente é comparada à força da vida, essa força que realmente realiza na combinação de potência e de ato. Uma semente encerra o germe da vida, é a potência de toda planta, a qual se concretiza por meio de um ato, o ato que é o seu próprio desenvolvimento. Quando olhamos para um grão de feijão ou até mesmo de milho, ele é a promessa. A promessa
imbuída de uma potência do que serão esses alimentos. Eles existirão à medida que essa potência se confirmar no ato realmente de crescer e também se desenvolver. Isso representa a força da vida, mas qual é o sentido de todo o esforço nela embutido? Na parábola, temos sim a impressão de que o semeador planta de forma aleatória, simplesmente fazendo cumprir o ritual da vida. Contudo, há um momento em que algo acontece. As sementes dão frutos. As sementes dão frutos. Se pensarmos no ciclo natural da semente, elucidamos o enigma. Primeiro, ela é lançada ao solo, ela germina, ela cresce, ela floresce e dá frutos. Certamente é muito importante que germine, mas a germinação não é o fim último, não é mesmo. O crescimento também não encerra a missão, que se cumpre quando a semente produz frutos. Façamos uma comparação com a nossa vida. Isso mesmo. No meu caso, por exemplo, Deus plantou em mim a vocação de anunciar a palavra, de ser realmente um pregador, anunciador da palavra de Deus. Mas eu somente serei um bom pregador quando eu produzir frutos com as minhas pregações. Não basta ser um bom cristão, não basta ter boa vontade, porque o que dá validade é se nós fazemos testemunho da presença de Deus em nossa vida. Sim, são os frutos que a sua palavra produz em cada um de nós. A palavra de Deus é semente para as almas humanas, plantada pelo semeador, que é Jesus Cristo. Porém, o não, realmente o comprometimento e a falta de frutos depõe contra cada um de nós. Jesus, ele retoma um ditado muito sábio que diz: conhece-se a árvore pelos frutos. Repito, conhece-se a árvore pelos frutos. Está em Mateus capítulo 7, versículos de 16 a 20. Então, vem a seguinte pergunta: quais são os frutos da fé em nossa vida? Quais são os frutos da fé em nossa vida? Será que Deus passasse com uma bandeja agora pedindo: apresenta aí os frutos de sua fé, apresenta agora nessa bandeja os frutos da sua fé? O que será que nós daríamos conta? Será que nossa bandeja, nossas mãos ficariam vazias? Será? Afirmamos acreditar em Deus, mas o que nós fazemos hoje em nome desta fé, o que cada um de nós faz em nome dessa fé? A parábola ela é realmente integrante, justamente porque ela faz o confronto entre o discurso, sim, e também a atitude de santidade, atitude de missionariedade. As sementes estão realmente potencialmente boas para germinar. Tem em si tudo, tem em si o suficiente para produzir em nós algo maravilhoso. O Papa Emérito Bento XVI disse: quem semeia no coração do homem é sempre e só o Senhor. Só depois da sementeira abundante e generosa da palavra de Deus, sim, é possível aventurar-se pelas sendas do acampamento e da educação, da formação e do discernimento. Tudo isto está vinculado àquela pequena semente, dom misterioso da providência celeste que emana de si uma força extraordinária. Com efeito, é a palavra de Deus que por si mesma realiza eficazmente aquilo que se diz, aquilo que se deseja. Ele disse isso num discurso no dia 4 de julho de 2009. Se a semente contém essa força divina, extraordinária, por que o cultivo não tem sucesso? Por que não tem sucesso? Vejamos o que São João Paulo II ensinou. Ele ensinou o seguinte: que a palavra não dá fruto automaticamente, mesmo ela sendo divina, portanto onipotente. Adapta-se às condições do terreno, ou melhor, aceita as respostas que o terreno dá,
e que podem ser também negativas. Mistério realmente da condescendência de Deus, que chega a entregar-se completamente nas mãos dos homens. Porque no fundo, a semente lançada nos vários terrenos é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele disse isso na homilia em Rosnava, no dia 13 de setembro de 2003. O problema está como nós nos abrirmos para a graça de Deus, isto é, de que forma preparamos o solo do nosso coração para recebê-la. A semente que cai à beira do caminho indica que a palavra de Deus, ela ficou realmente restrita apenas à periferia da nossa vida, portanto, à margem dela, e não consegue ser uma seta certeira em nosso coração. A palavra não chega a nossos ouvidos, embora ela tenha sido lançada, ela não consegue atingir o âmago, ela fica apenas na superfície e gera realmente uma dicotomia, uma contradição entre fé e vida. Nós dizemos que acreditamos em algo, mas vivemos de forma bem diferente. Dizemos que acreditar em Deus, mas a nossa vida não condiz com a nossa fé. Essa situação é realmente simbolizada na parábola pela terra árida existente à beira do caminho. Deixamos de criar um torrão, uma crosta de terra endurecida, que nos torna realmente insensíveis, nos tornam indiferentes. O Senhor acaba nos falando, mas nós não ouvimos. Emite sinais, mas não vemos. Seja por feridas não curadas, seja pela falta muitas vezes de interesse. Interagimos com a palavra sem intenção alguma de praticá-la ou sequer de nos modificarmos, amado e amada. Com isso, a palavra não consegue penetrar e o inimigo a rouba. Esta é uma situação drástica de seca, de aridez espiritual completo, em que nós precisamos aprender a deixar que o Espírito Santo trabalhe. São João Paulo II disse que apenas o Espírito Santo, apenas Ele pode regar o que é árido. Só Ele pode abrandar o que está endurecido. Só Ele pode realmente arrotear semelhante terreno e torná-lo fecundo, para que o verbo de Deus possa lançar nele as suas raízes. Ele disse isso no discurso proferido no dia 27 de maio de 1997. No terreno pedregoso, citado nesta parábola, por sua vez, sempre há um pouco de terra disponível, sim. Por isso, a palavra de Deus chega aos ouvidos, ela provoca muitas vezes um louco entusiasmo. Entretanto, na verdade, é tudo fogo de palha. É na primeira estiagem a terra seca. É muito comum isso ocorrer entre aqueles que são tomados por uma euforia repentina ao escutarem um sermão ou partilharem de um retiro. Eles acabam experimentando realmente uma repentina conversão e se dizem dispostos a transformar o mundo. Porém, passa algum tempo, eles perdem o quê? Perdem o pique. E tudo volta a ser como era antes, tudo volta à sua rotina habitual. Jesus acaba explicando esse comportamento com precisão quando ele afirma: logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Ou seja, o coração recebe a palavra com alegria, mas tão rápido quanto nasce, ela seca. Tão rápido quando ela nasce, ela seca, porque ela não tem raiz. Ela não tem raiz. A palavra de Deus, ela tem sim que penetrar mais profundamente, amado e amada. É isso, esse é o segredo. Terreno pedregoso significa que o coração é traiçoeiro. O coração engana com algumas aberturas mínimas, mas no final das contas, nenhuma delas tem um espaço suficiente para abrigar a graça de Deus. E ninguém está livre disso, exatamente, ninguém está livre disso. Às vezes,
Quanto mais acostumados estamos com o sagrado, com o ambiente da igreja, mais indiferente nós ficamos. E até mesmo, realmente nós precisamos nos policiar constantemente. Se nos tornarmos terreno realmente pedregoso, nós precisamos trabalhar a terra. Essa terra que é do coração, para que a semente da palavra possa criar raízes profundas e produzir frutos duradouros. Na sequência, a parábola revela que o Senhor não se cansa. O Senhor continua a lançar as sementes, as quais caem no meio dos espinhos. Embora esse terreno possua realmente uma terra boa, sem empecilhos para as raízes se firmarem, elas acabam sufocadas pelos espinhos. Podemos interpretá-las como que sejam as preocupações com as coisas deste mundo, as quais se tornam tão demasiadas que se transformam elas mesmas em combustíveis para a nossa vida. Resultando disso, nós acabamos tendo um resultado, nós acabamos andando por aí com gasolina adulterada. Seria exatamente isso. Nós andaríamos por aí como se estivéssemos com gasolina adulterada. E o saldo não poderia ser pior. Muitas vezes aparece o desespero, a gastrite, a insônia, úlceras e uma série de outras doenças oportunistas. Quando nós não colocamos nossas tribulações nas mãos da providência divina, significa que nós acreditamos sermos os únicos capazes de encontrar a solução. Portanto, não reconhecemos que Deus é a única solução. Veja bem, não estou dizendo que nós devemos ficar de braços cruzados, esperando o Senhor agir, mas ter fé implica sim, dividir o peso da nossa carga com Deus e confiar na sua condução. Peçamos: ó Senhor, esses aqui são os meus problemas, Senhor. Ó Senhor, me ilumine. Ó Senhor, me oriente. Ó Senhor, me conduza. Quando nós trazemos integralmente para nós os problemas, os quais muitas vezes nem são nossos, nós tentamos resolvê-los sozinhos, acabamos por nos frustrar e podemos até cair em depressão. Definitivamente esse não é o caminho. Na parábola, o Senhor usa o verbo sufocar, que expressa com precisão o resultado deste quadro. Não encontrar em Deus a nossa esperança sufoca e leva ao abandono da fé. Lembremos ainda que os espinhos também representam as seduções deste mundo. A terra é boa, a semente nasce, cresce, porque ela tem raízes, mas o véu espesso criado pela sedução do ter e do poder sufoca a palavra e ela fica infrutífera, porque ela não recebe luz, ela não recebe ar. O nosso coração ela fica realmente sem espaço, ele acaba se perdendo na busca do que é passageiro, não restando forças para as coisas eternas, que são o amor, a justiça, que são verdadeiros frutos do reino. O terreno fértil, por sua vez, é aquele que se abre à palavra de Deus. Ele ouve, internaliza e se deixa transformar por ela. São os corações puros, corações livres, para colher as sementes do reino e produzir frutos do Espírito Santo e do discipulado de Jesus. Para além de todas as diferenças apresentadas pela palavra, qual é a grande mensagem? Qual é a grande mensagem, irmão? Qual é a grande mensagem, irmã? Qual é a grande mensagem? Haja o que houver, o Senhor estará sempre fazendo a sua parte. Ele não desiste nunca. Ele continua a semear. E qual o objetivo disso tudo? Qual o objetivo? Ele quer encontrar uma terra boa e nunca
é demais lembrar que todos nós, cada um de nós, exatamente isso, você, eu, em nossa essência, somos bons. Nós podemos ser a terra boa se nós procurarmos ter um coração trabalhado, uma alma dócil, uma mente aberta aos apelos de Deus. A pergunta é o seguinte: como estamos nos posicionando hoje, agora, em relação aos apelos de Deus? Qual tipo de solo você é? Eu sou? Qual tipo de solo nós somos? Vamos lá, responda para si mesmo, responda para si mesmo, se abra, se derrame, fala: Senhor, eu sou esse tipo de solo. Fala para Ele, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você nesse exato momento. O Senhor diz agora: assim como a chuva, assim como a neve descem lá do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar, ela vem fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim também a palavra que sair de minha boca não, jamais voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Está lá em Isaías capítulo 55, versículo de 10 a 11. Assim é a palavra de Deus. Mais do que uma mensagem, ela sim é a manifestação da vontade e da ação do nosso Senhor. Ela deve provocar sim uma decisão, ela deve provocar mudança, acolhimento ao reino de Deus e o mais importante, o seguimento de Jesus. A transformação que a palavra provoca a quem acolhe com abertura de coração sempre nos mostra que nós somos filhos adorados de Deus. Sempre nos mostra que somos filhos adorados de Deus. Oração. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por amorosamente e também incansavelmente lançar as sementes da palavra e da vida a todos nós, ó Pai. Perdoa-nos se nem sempre encontra em cada um de nós uma terra boa, uma alma fervorosa, um coração voltado a teus apelos, ó Pai. Senhor, pela tua imensa bondade, ajuda-nos a preparar aqui o meu coração para colher a semente que é o próprio Cristo. Não permitas que o meu coração acolha a tua palavra e deixe ali jogada no meio do caminho, onde o maligno pode roubar as sementes da eternidade. Não permita, Senhor, que o meu coração seja um terreno pedregoso, insensível, onde a palavra não consiga criar raízes, onde ela não ecoe profundamente nas primeiras tribulações, me faça desistir, ó Pai. Não permitas que os espinhos cresçam aqui no meu interior, que as preocupações deste mundo, as ilusões passageiras sufoquem a tua mensagem. Senhor, te peço, agora, faça que a tua palavra, faça que teus ensinamentos e teu divino Filho encontre aqui no meu coração um solo fértil, regado no teu Espírito Santo e adubado pela fé. E sempre deixe ele pronto para produzir frutos que sejam frutos de justiça, frutos de conversão, frutos de caridade e principalmente, ó Pai, frutos de fidelidade.
Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.